Olá, Divi. Bem-vindo a um novo transmissão ao vivo de casos de uso Divi, onde todas as semanas mostramos como você pode adicionar novos designs e funcionalidades ao seu site Divi. Hoje vou mostrar como usar o Divi Builder para criar facilmente um efeito de pausa de queima de CAN em imagens, módulos e até linhas inteiras. Para fazer isso, aproveitarei as novas opções de transformação que agora estão disponíveis no Divi Builder. Isso permite que você faça coisas como escala, movimento e até rotação de elementos na página de maneira criativa. Então não se esqueça de ver a descrição do vídeo para obter mais informações sobre esse caso de uso. Sem perder tempo, vamos saltar e começar. Ok, então quero dar as boas-vindas oficialmente a todos. Obrigado por se juntar a mim hoje. Estou animado em entrar neste caso de uso com você. Não sinta à vontade em dizer olá, nos diga de onde você é e faça qualquer pergunta que deseja terminar o bate-papo. Eu tive a oportunidade de avistar o urso Jazzy Brown. Saudações do Iowa. Sejam muito bem-vindos, Monique. Olá a todos. É um prazer imenso vê-lo, ou melhor, ler sua encantadora mensagem. Então, prosseguindo, temos Adnan, que, se não me engano, está completamente preparado. Isso é realmente fantástico. Ok, Roberto, saudações calorosas do Chile e também da Irlanda. Kingsley, seja muito bem-vindo. Então, muitas pessoas estão se acumulando. Ok, vamos prosseguir então. Parece que nosso fluxo está chegando muito bem. Se você puder ouvir o fluxo e o fluxo chegando para você, dá-me um polegar para cima, só para que eu possa garantir que estamos prontos para ir. Ok, olá. Mohamed do Egito, é um prazer tê-lo aqui. E Mira da Holanda, olá. Vamos ver. Ok, todos podem me ouvir, isso é ótimo. Este é um bom primeiro começo. Vamos saltar, pessoal. Este é o que você pode ver na minha tela, que é um pouco o que queremos. Este tutorial é sobre o efeito de pausa de Ken Burns. Se você não está familiarizado com esse efeito, é que ele é popular por Ken Burns, que é um documento americano. Os cineastas americanos que produziram documentários introduziram o uso de efeitos de zoom e panning em seus trabalhos cinematográficos. Esse mesmo conceito acabou sendo amplamente adotado na internet. Este é um efeito muito antigo que existe há bastante tempo. Geralmente, isso acontece como um cabeçalho principal ou algo assim. A imagem de fundo está em um pequeno efeito que dá vida à sua imagem. Este tutorial é sobre como adicionar esse efeito ao hover. Então este é um efeito de hover de Ken Burns. Como você pode ver, se eu pairar sobre uma imagem, isso está fazendo muitas coisas aqui. É o número 1, movendo a imagem de direita para a esquerda, eu acredito. Então, um pouco de aumento no casal lá. Ele também possui uma rotação sutil. Também escalou a imagem e a tornou maior, o que permite o zoom. Então também está envolvido aqui, você sabe, a duração da transição, a velocidade em que isso acontece. Agora é um pouco lento, apenas um pouco, desculpe, enfatize o efeito aqui para você, mas você pode acelerá-lo. Este é um exemplo de imagem na linha de coluna A1, demonstrando a funcionalidade. Você também pode fazer o mesmo efeito em várias colunas para qualquer imagem aqui. Com licença, este é o mesmo efeito. Eu apenas acelerei um pouco a duração da transição. Dessa forma, é possível aplicar esse método em várias colunas e em qualquer lugar necessário. Este é realmente um exemplo de módulo de texto. Estamos usando os efeitos aqui, opções de transformação para realmente mover e escalar todo o módulo de texto, incluindo texto e imagens de fundo. Então, se eu pairar sobre ele, você poderá ver que está se movendo
e escalando todo o módulo. Isso é possível basicamente porque isso é uma fila. Então eu vou mostrar isso em um pouco. Mas desde que você aplicar uma pequena linha simples de CSS à sua coluna, qualquer módulo, qualquer coluna em que você se encontra, aplique essa propriedade oculta de transbordamento. Isso permite que você escale a imagem na coluna sem ela, você sabe expandir além e quebre o design lá. Tudo bem, então você está lá. Isso é. Este é um exemplo de combinação do mesmo efeito com o efeito de pausa do filtro. Como você pode ver, ele começa com um preto e branco, e depois, como ele faz o efeito de queima-quim, ele também faz a transição para uma versão de cores. Existem muitas opções disponíveis que podem ser utilizadas. Este é realmente um exemplo de usar opções de transformação. Você sabe, reduzir a imagem e girá-la um pouco, depois, quando você passa sobre ela a trazer de volta ao estado original. Então, é usar uma combinação de um monte de efeitos diferentes, que é apenas, espero que esta seja uma ideia aqui, é dar alguma inspiração para algumas coisas que você pode fazer com suas imagens, módulos e até linhas. É para onde vamos, então vamos saltar e começar. Mas se você está apenas juntando a nós, quero recebê-lo. Esta é nossa transmissão ao vivo semanal do caso de uso Divi, onde mostramos como adicionar novos designs e funções ao seu site Divi. Hoje, vou te mostrar como usar o construtor Divi para aplicar o efeito de pausa de Kim a imagens, módulos e linhas. Para mais informações, verifique a descrição do vídeo para um link para o post do blog que acompanha este caso de uso. Está lá, saiu hoje. Se não está fora, logo estará. Isso ajudará a explicar as coisas com mais clareza. Então, vamos voltar para isso. Uma coisa que quero mencionar é que o post no blog tem a capacidade de baixar o layout do JSON, que será assim, apenas para lhe dar uma versão ao vivo para testar por si mesmo. Então vamos começar. 2PT untuk badjau jiben anda mohon create page baru. So gray up to pages, add new, and then give your page a title. And then we just implement Debbie Builder on front end. Neste caso de uso, na verdade, eu apenas quero construir do zero. Talvez se tivermos tempo. No final, vou mostrar como é fácil aplicar esses elementos a um layout pré-feito. Mas por enquanto, vamos construí-lo do zero. Por padrão, tenho uma seção regular pronta para ir. Vou adicionar uma linha de coluna e depois adicionar um módulo de imagem. Então, uma vez que meu módulo de imagem estiver aberto aqui, vou adicionar uma imagem. O truque agora aqui é adicionar uma imagem grande o suficiente para além do container. Então, eu não sei, este é cerca de 1600 por 900 pixels. A largura padrão do container, ou a largura máxima de uma linha no Divi, é de cerca de 1080 pixels. Então, isso pode lhe dar uma ideia sobre o tamanho que você deseja que sua imagem seja, porque assim como o efeito de paralaxe e coisas semelhantes, sempre que você usa as opções de transformação aqui para escalar a imagem, ela crescerá mais. Então você não quer perder qualquer qualidade da imagem quando o faz. Quanto maior a imagem, mais espaço você tem que brincar e movê-la e coisas semelhantes. Então, depois que você instalar sua imagem, vamos seguir e eu realmente a salvo. Eu quero voltar lá. Mas a primeira coisa que quero fazer é que esta é uma coisa chave que você precisa fazer para fazer isso é entrar nas configurações da linha e, em seguida, ir para a guia avançada e ir para o CSS personalizado. Agora você pode adicionar esse código ao elemento principal,
mas quando você o adiciona à coluna, ele realmente funciona bem. Então, a única coisa que eu quero adicionar aqui é a propriedade ACS, a propriedade oculta de transbordamento aqui. Como o nome da propriedade sugere, oculta o transbordamento do recipiente. Então, não importa o que for, sempre que expandermos a imagem para ser maior, ela não aparecerá além da coluna. Então ele só vai escondê-lo para que possamos manter tudo contido nesse recipiente de coluna. Então, uma vez dentro, eu irei salvá-lo. Agora eu gostaria de voltar para minhas opções de imagem e começar a adicionar meu efeito de pausa de transformação aqui. Tudo bem. Então, se você não tem a oportunidade de brincar com essas opções de transformação, elas são realmente incríveis. O que eu gosto é apenas o controle de que você precisa identificar a localização das coisas quando você deseja mover ou incliná-las ou girá-las. Só o UI é realmente fácil de entender e é muito intuitivo para alcançar essas opções. Você só vai para a guia de design e me deixe continuar assim. Afaste minha caixa do meu vídeo lá abaixo para que você possa ver. Mas eu vou aqui para minha opção de transformação. Eles estão aqui. A primeira guia é a sua escala, que torna as coisas maiores ou menores. A próxima é a sua tradução, basicamente movendo o item ou o elemento ao redor da rotação, permitindo que você rote o elemento no eixo X, Y desse Z aqui. Então, a inclinação da transformação inclinará o elemento em formas únicas e coisas semelhantes. E depois a origem da transformação. Você sabe, se você quiser identificar o local onde as coisas são rotadas e coisas semelhantes. Ok, então vamos usar principalmente a opção de escala, tradução e rotação aqui para criar esse efeito de queima de Kim. Como queremos que esse efeito seja aplicado apenas ao movimento de movimento, precisamos ativar a opção de movimento aqui e clicar na guia movimento para garantir que a guia movimento seja selecionada sempre que você adicionar suas opções de transformação aqui. Ok, então estamos prestes a adicionar algumas opções aqui, mas quero ir rapidamente ao bate-papo aqui para ver se tenho alguma dúvida. Ok, então uma pergunta de Stefan. Eu acredito que você pode obter esse efeito carregando a página. Estou certo de que isso é viável. Não sei o caminho atualmente, mas não é possível agora como um clique de um botão, mas pode haver uma maneira de adicionar esses efeitos com algum código personalizado. Mas eu não sei disso. Mas uma ótima pergunta. Na verdade, pensei nisso enquanto eu estava construindo, seria legal ter isso. Judy disse que estamos em perigo de morrer devido ao efeito PowerPoint em nosso site. Sim, obviamente você pode realmente ficar afastado com esses efeitos. Você sabe, como regra geral, você quer manter as coisas sutis e simples para seus visitantes. Tudo depende do seu site e do que você está fazendo. Mas é um pouco como pegar ou deixá-lo. Você sabe, se quiser, use algumas opções. Você não precisa usá-las para criar muitos movimentos em sua página, mas definitivamente quer usar esses efeitos com cautela na vida real. Ok, vamos ver se tenho alguma dúvida no Facebook. Parece que estamos bem aqui. Bem-vindo a todos. Vamos começar a adicionar nossas primeiras opções de transformação à nossa imagem aqui. Estamos aplicando a imagem nas configurações do módulo de imagem.
Adicionamos o transbordamento oculto em nossa coluna. Então, se uma vez que escalarmos o item, as coisas ficarão ocultas, então vamos continuar fazendo isso. Eu acho que você sabe, você pode usar o recurso de arrasto simples na caixa para escalá-lo como quiser. Isso é realmente legal desse recurso, que você pode ver em tempo real como ele se parece no hover. Então, digamos que eu quero escalá-lo. I'm uncertain about wanting 130%. Vamos ver, eu posso desbloquear esses dois valores aqui para que possa atualizá-los individualmente. O eixo Shimeiro também é escala. Eu também posso inserir meu valor personalizado clicando neste e digitá-lo. Então eu quero aumentá-lo para 30. Desculpe, 130%. Vá para a minha tradução de transformação aqui. É aqui que movemos as coisas e adicionamos um ligeiro movimento ou movimento da imagem em pausa. Lembre-se que isso realmente funciona porque escalei minha imagem para além do recipiente da coluna. Então agora tenho alguma capacidade de mover minha imagem sem ela. Você sabe, mostrar o designer quebrado aparece à esquerda. Então, apenas para mostrar o que quero dizer, eu desbloquearei isso e atualizar apenas o eixo e aqui o movimento esquerda para direita. Agora vou dar 9% por padrão, é um valor de pixel lá, então tenho que realmente digitar 9% manualmente. A razão pela qual eu uso a porcentagem aqui é apenas por razões de resposta, mas você também pode usar pixels. Você pode precisar ajustá-lo em diferentes dispositivos ou largura do navegador. Mas você pode ver, se eu digamos que eu quero movê-lo para além de 9%, vamos para, você sabe, cerca de 20%, você pode ver que a imagem agora está se movendo muito para a direita. Então isso realmente não funciona. Quero manter a imagem preenchendo toda a minha coluna. Então eu não quero movê-la muito. É por isso que eu disse que quanto maior sua imagem, mais você tem controle sobre isso. Então 9% é seguro. Não está muito longe para a direita do meu eixo X. Eu só quero dar 3%, apenas um pouco diminuindo a imagem e centrando a imagem no casal no movimento. Você sempre pode alternar para frente e para trás do estado padrão e do estado de pausa, clicando nas guias aqui para ver uma visualização de como seu efeito de pausa será, o que é muito útil. Está bem? Então você também pode girá-lo. Para este exemplo, eu gostaria de adicionar uma rotação mais complexa ao longo do eixo X no sentido horário. Então, um grau positivo será no sentido horário e negativo será no sentido anti-horário. Eu quero adicionar 6D aqui. Isso acrescenta uma ligeira rotação à imagem, permitindo um efeito visual interessante. De novo, quero ser muito sutil lá. Não quero começar a girar imagens ou algo assim, a menos que você goste desse tipo de coisa. Vamos ver. Ok, então certifique-se de que tudo está feito na guia de pausa. Depois de terminar, continue a salvá-lo. Na verdade, eu vou pular de volta na minha configuração de imagem novamente e vou para a minha guia avançada. Isso é extremamente importante. Sua guia avançada possui opções de transição que permitem controlar minuciosamente a duração da transição, o atraso e a curva de velocidade do seu efeito de pausa. Isso me possibilita acelerar ou desacelerar. Basicamente, quanto tempo você quer que o efeito de pairagem leve. Se eu desejar, posso configurar para, por exemplo, 2000 ou algo semelhante, 2000 milissegundos, que são aproximadamente 2 segundos. Espero que minha matemática esteja lá. Então você também pode alterar a curva de velocidade. Eu gosto de uma linha.
Isso significa que não ajustará a velocidade de nenhuma forma durante o efeito de pausa. Simplesmente fique em uma linha reta e direta. Então, irei salvar, visualizar e analisar como ficou o nosso efeito final. Ok. Ok, então quando eu pairei, você pode ver que há meu efeito de queimadura Kim. É muito fácil fazer isso em várias colunas, porque eu mesmo, você sabe, o processo está envolvido. Tudo o que você precisa fazer, eu apenas quero duplicar esta seção, eu quero realmente mudar essa linha para apenas para lhe dar um exemplo, uma linha de 3 colunas e 3 colunas, se eu quiser. Vamos continuar duplicando minha imagem aqui. Na verdade, quero copiar e colar em cada uma das minhas colunas para facilitar. Se você perceber, se eu salvar para que você entenda a importância da realidade, deixe-me sair aqui e me deixar excluir. Bem, eu vou mover. Vou mover esta seção para aqui para que possamos ter uma visão melhor. Sim, visualizar melhor essas 3 colunas no topo. Ok, então, se você perceber agora, isso funcionará muito bem ou automaticamente nesta coluna. Mas se eu o fizer aqui, você pode ver que está além do meu container de coluna porque não adicionei meu trituramento de CSS personalizado à minha coluna. Então, como está na primeira coluna do meu exemplo anterior, ele o herdou aqui. Mas eu também preciso adicioná-lo a essas colunas. Então eu vou voltar para a minha coluna. Com licença, nas minhas configurações de linha e depois para o meu CSS personalizado, verá o pequeno transbordo que adicionamos estava escondido. Precisamos adicioná-lo a cada um dos elementos principais da coluna. Então, o elemento principal da coluna 2 obtém o CSS oculto de transbordamento e a coluna 3. Agora, quando eu salvo, você pode ver que o efeito de transformação ou transformação não vai, ou a escala não vai além do container da coluna. Então é bom e contido ali. Espero que isso tenha sentido. Certo, tudo bem. Então, Paulo, esse indivíduo não sou eu. Não, eu sou, se você perguntou isso, mas não sou eu. Mas certo, o Bergese comentou que pensa que esta linha é a mais fácil de CSS que já encontrou. Com certeza é bonito e muito direto ao ponto. Realmente, há uma abundância de trechos simples e personalizados de CSS que você pode utilizar e são bastante eficazes. Tudo bem, vamos analisar. Ok, então a Mira tem uma boa pergunta. Isso também é possível com uma imagem de fundo em uma das colunas? Portanto, se você perguntar se podemos adicionar ou isolar o efeito apenas em imagens de fundo que atualmente não são capazes, você não pode fazer isso com essas configurações incorporadas, porque por padrão você vai para a opção de transformação será aplicada ao elemento. Então, se você o adicionar, digamos que um módulo, por exemplo, como um módulo de imagem, se você adicionar o efeito ao módulo de imagem, ele aplicará a escala, a tradução e a rotação a todo o módulo. Então, se você puder imaginar que o módulo está envolvido em uma divisão na base de código e depois será aplicado a divisão externa. Então, todos os elementos, desculpe, por trás dele, como uma imagem de fundo, coisas como isso, você sabe, estão contidas no módulo
Então você não pode realmente isolar os elementos filhos do módulo apenas com a transformação. O que você está realmente perguntando é se temos opções de transformação exclusivamente para imagens de fundo. Atualmente não fazemos isso, mas é uma questão pertinente. Existe outro gatilho além de pairar? Não atualmente. O que você está perguntando especificamente? Como carregar páginas ou algo assim? Esta é uma boa pergunta. O Pablo realmente fez essa pergunta. Parece que alguém tem, ou Steven tem, o trabalho em seu site sem hover. Acho que espero que ele possa pesar e nos dar algumas dicas lá. Mas uma boa pergunta. Ok, vamos voltar a falar. Eu tenho um que analisamos como adicionar, você sabe, efeitos de transformação para uma imagem em várias colunas e uma única coluna. Vamos seguir em frente e ver como é quando adicionamos a um módulo diferente, como um módulo de texto. Para fazer isso, eu apenas adicionei vamos adicionar uma nova seção e darei a ela uma linha de coluna. Então eu adicionarei um módulo de texto. Eu vou salvá-lo e movê-lo para o topo aqui, para que possamos ver o que estamos trabalhando aqui. Deixe-me me dar mais espaço. Basta mover isso e mover para fora da imagem para que todos possam ver o que estamos fazendo aqui. Obviamente, o módulo de texto foi adicionado à linha de coluna A1. Vamos adicionar alguns efeitos de gravação ou opções de transformação de Ken a nosso módulo. Mas primeiro precisamos de algum conteúdo simulado, então vamos adicionar algum texto lá. Eu vou adicionar um cabeçalho aqui, então eu estou dando uma tag H1 lá usando um exemplo de conteúdo simulado do nosso pacote de layout pré-feito de noivado de casamento. Essas imagens são daqui, a propósito. Então, aqui é meu título. Vamos adicionar alguns designs divertidos aqui rapidamente. Vamos fazer dele uma fonte Prada. Vamos aumentar o texto do meu título para torná-lo 6 Vidavo. Esta é uma porta de exibição com propriedades de comprimento que será escalada ou é diretamente relevante ou relativa à largura de sua porta de exibição ou navegador. Esta é uma unidade de comprimento útil para usar sempre que você quiser um cabeçalho grande ou algo para escala com o navegador. Então eu quero adicionar algum espaçamento de coluna. Isso é importante porque, na verdade, eu quero voltar ao meu conteúdo aqui antes de adicionar o espaçamento das colunas. Quero mostrar por que isso é importante. Eu quero adicionar meu fundo. Então, eu quero adicionar minha imagem de fundo ao módulo, o módulo de texto. Vamos adicionar esta. Esta imagem é 1920, penso em 1100 pixels, um tamanho comum para cabeçalhos semelhantes e coisas semelhantes. Você pode ver claramente por que preciso de algum espaçamento extra no meu módulo agora, pois quero aplicar a imagem de fundo do meu módulo de texto aqui. Vou adicionar algum acolchoamento, você sabe, como 10 bilhava no topo, acolchoamento na parte inferior. Deixe-me mover minhas configurações aqui para a direita para que você possa ver melhor. Então eu também adicionarei, quero adicionar algum.
Você pode ver que meu texto está muito abraçado à esquerda, então eu quero adicionar algum revestimento esquerdo para trazê-lo. Isso também me dá algum espaço para trabalhar sempre que começo a mover esse módulo em pausa. Ok, acho que estamos prontos para adicionar algumas opções de transformação agora. Então eu quero fazer isso. Vou clicar em minha opção de transformação. Parece que tenho que romper novamente para que você possa ver. Mova-o aqui. Esta é provavelmente uma ideia melhor. Ok. Então agora eu quero aumentar o primeiro. Quero ativar meu efeito de pausa aqui e clicar na minha guia de pausa. Quero aumentar a escala um pouco. Como você pode ver, não está oculto no nível da coluna, então eu preciso adicionar isso. Então eu quero adicionar primeiro, eu apenas quero aumentar a escala para, digamos que 118% está pairando. Vamos realizar uma transformação, traduzir e mover esta parte. Vamos movê-lo novamente. Eu quero usar essa unidade de comprimento por cento aqui, então 6%, e isso está no eixo XX, mas você pode desbloquear e personalizá-lo, movê-lo como quiser. Se você quiser transformar e rotar, você também pode usar pixels. Na verdade, eu só quero suspender isso, mas você também pode adicionar uma rotação. Então eu vou salvá-lo. Eu tenho que entrar na minha linha aqui e ir para meu CSS personalizado para adicionar meu transbordamento oculto e eu vou adicioná-lo à minha coluna. Eu sempre gosto de adicioná-lo à coluna porque você pode adicioná-lo à linha, mas você deve garantir que a linha não tenha nenhum revestimento ou qualquer coisa adicionada, o que você sabe estragará o design. Salve! Como ele é adicionado ao módulo de texto, ele também adicionará opções de transformação a todo o texto e tudo. Pronto. Você pode ver que minha duração de transição é padrão, 300 milissegundos. Então eu posso mudar isso facilmente entrando na minha transição de guia avançada e então você sabe, se você quiser um efeito dramático realmente lento, dar-lhe uma coisa semelhante, talvez 5.000. Também combine-o com outros efeitos, efeitos de pausa, como voltar para o meu módulo de texto e abrir a guia de design e ir para meu filtro. Por exemplo, eu quero transformar minha imagem de preto e branco para colorida durante um movimento. Ativarei a opção de movimento na transição. Desculpe, o efeito de filtro de saturação. Certifique-se de selecionar a guia de movimento. Com licença, certifique-se de que minha guia padrão está selecionada. Quero reduzi-la para 0%. Será que você consegue visualizar minha imagem? Atualmente, todo o meu módulo está em preto e branco. Portanto, durante o movimento, posso restaurar a taxa para 100%. Esse efeito de pausa também herdará a duração da transição que você definiu. Então, tudo isso acontecerá na mesma velocidade. Vamos salvar as alterações e ver o resultado. Você está lá? Bem, eu não refresco. Espere, vamos lá. Então começou a preto e branco, eu pairei sobre ele e depois se tornou cor e também faz efeitos de transformação. 2PT, and the last thing I wanted to show you before I respond to some questions is you can, if you want, you can, use transform options to transform the default state of the module, and then on hover, return it to its original state. Para realizar isso, vamos incluir alguns elementos.
Vamos adicionar um efeito de transformação à linha. Então é como isso funciona. Eu vou para a minha fila aqui. Agora possuo diversas opções de transformação e efeitos de movimento de filtro em meu módulo. Então eu quero adicionar um adicional à minha linha, desde que meu módulo e minha linha permaneçam do mesmo tamanho. Em outras palavras, meu módulo continue a abranger a altura e a largura da minha linha na coluna. Então eu posso combinar o efeito de pausa. Então, se eu ir para as configurações da minha linha, a primeira coisa que quero fazer é tirar meu revestimento personalizado na parte superior e inferior. O revestimento padrão é para que meu módulo de texto abraça a linha na parte superior e inferior. Na verdade, você pode adicionar uma sombra de caixa à sua linha para que ela pareça muito bom ao redor da imagem ou do meu módulo de texto. Posso então acessar minha opção de transformação na linha, retornar ao início e acessar novamente minha opção de transformação. Isso realmente funciona apenas de pequeno para grande. Você não quer adicionar esse efeito de uma versão maior para uma versão menor, porque quando você pairar sobre ele, ele apenas começará a pular, o que não é ideal. Então eu gostaria de começar de forma mais modesta. Vamos dizer algo como, eu não sei, 74% ou algo assim. Então eu vamos ver. Sim, e. Então esse é o meu estado padrão, mas também quero dar um estado de pausa. Então meu estado padrão é uma escala de 74%. Então meu estado de pairagem eu vou devolver a 100%. Então pairando, então voltará ao meu tamanho original. Então porque eu também quero adicionar uma rotação aqui. Então eu quero adicionar uma rotação no eixo e aqui. Apenas darei um valor padrão. Então meu estado padrão eu vou defini-lo para 19D. Então para meu eixo Z aqui eu vou defini-lo para 23 degrees. Então agora você pode ver que ele é um pouco rotado e dá um pouco de vida a ele. Mas, em pausa, eu só quero definir esses 2 graus de volta para zero e voltar ao estado original. Então agora se eu salvar isso, mais 01 coisa, volte para minhas configurações de linha. Eu quero, você não precisa, mas provavelmente quer corresponder à duração de transição do módulo de texto. Porque basicamente você pairará sobre o módulo de texto e o módulo de linha simultaneamente. Então, se você quiser, você pode ter uma duração mais lenta para o módulo de texto e, em seguida, você sabe, uma duração mais rápida para a sua linha. Mas eu quero adicionar a mesma coisa. Acredito que sejam 5.000. Sim. Então eu quero salvar e atualizar todos eles. Então aqui está como se parece agora. Por padrão, será assim. Quando eu pairar sobre ele, automaticamente voltará ao seu estado original. Isso é usar uma combinação de coisas, você sabe? Você adicionou algumas, adicionamos algumas, você sabe? Opções de transformação e efeitos de movimento de filtro no módulo de texto. Então também adicionamos opções de transformação a nossas linhas no estado padrão e no estado de movimento. Então, espero que sei que isso é muito a ser aceito, mas espero que isso lhe dê alguma inspiração para o que você pode ter. Algumas coisas são novos designs, novas possibilidades de design para você. Quando o Matthew tem uma pergunta, vamos seguir e entrar nas perguntas aqui. Quando podemos obter um controle deslizante básico de imagens e divisões que exibam imagens em tamanho completo no controle deslizante em vez de usar imagens de fundo?
Excelente pergunta. Eu não sei exatamente, mas é definitivamente uma sugestão válida e interessante. Eu acho que entendo o que você quer dizer. Mas sim, Steven disse que ele está usando o WordPress Divi, mas precisa usar o CSS para fazer isso funcionar. Sim, espero. Espero que com essas novas opções de transformação, você não precise recorrer a um monte de CSS customizado. Mas é claro que esse é essencialmente o CSS, né? O código que foi adicionado na parte traseira do segundo plano quando você atualizar essas opções. Então sim, este é um efeito legal, usando o CSS puro, não o JavaScript ou qualquer coisa assim. Tudo bem, entendi. É bom ver. Temos algumas pessoas que recebem perguntas no bate-papo lá. Então, Werner fez uma boa pergunta. Há algum link que me mostre todos os comandos CSS que posso usar e descreva suas funções detalhadamente? Então, acho que você está perguntando sobre todos os comandos CSS disponíveis para a propriedade de transformação. Uma pesquisa rápida no Google sobre a transformação CSS lhe dará alguma ideia do que a propriedade de transformação tem, mas essencialmente as principais são as opções de transformação do construtor de divisão, incluindo, vamos voltar aqui, incluindo, você sabe, escala, tradução, rotação, inclinação e transformação de origem. Então, esses são os principais elementos usados pela propriedade de transformação de atributos CSS. Isso apenas permite que você personalize sem precisar saber ou digitar esses valores com meticulosidade e testá-los no nível de código. Boa pergunta, Al. Acho que tenho uma pergunta. Posso rotar a escrita? Sim, você pode rotar o texto. Essas são essas questões que eu faço aqui. Se você rotar um módulo de texto em movimento ou não precisar estar em movimento, poderá apenas girar o texto. De fato, acho que essa é uma ótima ideia para um tutorial que farei no futuro, apenas sobre como usar a opção de transformação para girar o texto e usá-lo de maneira criativa e design. Então a resposta para sua pergunta é um resumo. Você pode. Tudo bem. É possível ser uma largura completa? Não tenho certeza do que você quer dizer, mas acredito que sim, isso é possível com uma largura completa. Deixe-me salvar isso. Isso apenas para lhe dar uma ideia de como fazer isso. Eu acho que não temos tempo para entrar muito, mas se você, digamos que, se eu quiser, vou adicionar um layout pré-feito e usar esta página inicial aqui. Se você tiver um layout pré-feito com alguns projetos já estabelecidos, você pode realmente usá-lo de várias maneiras. Aqui está o meu layout pré-feito do pacote de layout de noivado de casamento. Observe que esta seção de cabeçalho aqui tem uma seção com uma largura personalizada, certo? Não está a circular a largura completa. Então, se você quiser, você pode realmente criar essa transformação ou esse efeito de queima de Kim nesta linha inteira. A principal coisa que você precisa fazer é ir para as configurações da seção, adicionar o transbordamento de CSS personalizado oculto na própria seção e adicionar suas propriedades de transformação à linha.
Então, por exemplo, vamos ativá-lo para pairar lá. Então eu vou aumentá-lo e depois vamos movê-lo para um pouco de pairar. É realmente incrível o quão extenso isso é. Então vamos salvar. Então, se eu visualizar agora, se eu pairar sobre esta linha aqui, você poderá ver que tudo está transformado e escondido. O transbordamento está escondido na seção. Então, quero dizer, isso é acho que não é muito prático neste caso, mas eu só quero mostrar o que está disponível. Se você quiser, digamos que você quer adicionar, eu não sei, vamos seguir e puxar nossa página da galeria aqui com muitas imagens. Vou excluir algumas coisas que não precisamos. Você pode ver aqui que pode ter mais sentido fazer esse mesmo efeito na linha, certo? Se você quiser adicionar o efeito de queima de Kim pausar para este cabeçalho, se quiser adicionar o mesmo tipo de efeito a qualquer uma dessas imagens aqui, como você pode ver, eles estão todos em uma coluna. Então você vai aqui e adiciona seu efeito de filtro. Com licença, seu transbordamento oculta CSS na coluna, certo? O transbordamento ainda está oculto. Depois, vá para sua imagem, vá para sua transformação, vá para mover. Depois pode aumentá-la e movê-la para salvá-la. Você chegou. Veja como é fácil. Pode ser útil aqui. Digamos que eu quero destacar minha imagem na área de código aqui, para que você possa ver. Então, se eu não consigo, vamos ativar meu estado de pausa aqui. Você pode ver que este é o módulo de imagem em pausa. Você pode ver até onde está escalando a coluna lá, mas permanece escondido. Espero que isso seja uma boa visão para você. Tudo bem? Eu já terminei aqui. Espero que isso seja suficiente para você. Espero ter respondido a maioria das suas perguntas. Como você volta para nossas perguntas aqui? Como você aplica isso para afetar todos os botões de um site? Se você está se referindo como globalmente em todo o site, isso provavelmente precisaria ser feito com CSS externo e depois usar um ID CSS personalizado para alvo esses botões. Mas você também pode fazê-los individualmente usando essas opções de transformação. Você sabe, uma ideia seria fazer um botão global ou algo assim como um item global e depois usá-lo em todo o seu site e depois apenas atualizar um para atualizar todos esses efeitos de transformação de uma só vez. Mas uma boa pergunta, você pode girar uma imagem de ícone ou um ícone não uma imagem? Sim, realmente você pode escrever que pode adicionar isso a qualquer módulo. Então qualquer módulo, jogo justo, módulo de borracha, você sabe, qualquer coisa. Alguns módulos realmente não fazem sentido começar a rotar. Mas sim, qualquer módulo como um módulo de borracha com um ícone também obterá opções de transformação aplicadas a esses módulos. Uma imagem pode pairar em outra imagem? Basicamente duas imagens diferentes. Não sei o que você quer dizer, Werner, mas talvez você possa esclarecer.
Ok, tudo bem. É tudo o que eu tenho para todos novamente. Não se esqueça de ver os posts do blog que acompanham isso, você sabe. Trechos de código, trechos CSS ou qualquer informação mais, ou baixar o JSON que acompanha. Ok, é tudo para esta semana. Obrigado por prestar atenção. Por favor, inscreva-se no nosso boletim do blog, nosso canal YouTube e nos siga no Facebook. Assim você não perderá atualizações futuras, transmissões ao vivo ou ofertas gratuitas que enviaremos. Voltaremos aqui na próxima terça-feira com outro caso de uso de DV ao vivo. Mas nosso próximo transmissão ao vivo é realmente às 15 horas nesta sexta-feira, com um resumo semanal do WP. Então, certifique-se de ver isso. Se você quiser compartilhar seu conhecimento, habilidades e experiência no blog Elegante, há um link na descrição do vídeo para ver mais informações sobre como compartilhar seu próprio conteúdo único com a comunidade Divi. Obrigado novamente. Até breve.